Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá amigos, muito bem-vindo a mais esse programa para junto nós analisarmos um pouquinho a Palavra de Deus. E nesta manhã nós queremos tratar aqui de um tema bastante importante. Queremos falar sobre a Trindade, né? E nós vamos ver dentro desse programa, realmente dentro da Bíblia, né, o que a Bíblia fala sobre este tema, sobre este assunto, que é um assunto, eu diria assim, muito comentado, muito falado, e é uma crença muito grande hoje também dentro desse assunto. E para falar desse assunto, está conosco aqui o Jason, né? Jason, você seja muito bem-vindo, né? E que Deus possa continuar usando você como tem usado em todos esses programas anteriores, né? Para que Deus possa realmente nos mostrar, deixar isso muito claro sobre esse assunto que vamos falar nesta manhã. Olá Sérgio, olá amigos, é sempre bom estarmos mais uma vez juntos para podermos abrir a palavra e vermos o que ela tem para nos dizer. Que bom que nós estamos aqui, não para ouvir o que o Sérgio, o que eu temos para dizer, mas sim, nós vamos deixar Deus falar conosco através de sua palavra, nos ensinar o caminho da salvação e da vida eterna. Nosso tema nesta oportunidade é sobre a divindade, é sobre Deus, né? E nós queremos ver e mostrar o que a Bíblia fala sobre Deus. Deus é quantas pessoas? 1, 2, 3. Então, esse é o nosso tema inicial, né? Quantas pessoas são compostas essa divindade bíblica, né? Porque temos uma crença dentro do cristianismo hoje praticamente unânime, uma crença na Trindade, né? Ou seja, um Deus com 3 pessoas, ou seja, 3 pessoas formando uma divindade. Essa é a crença praticamente unânime, com poucas exceções realmente. Então, existem algumas variações, mas a maioria crê nessa Trindade de forma que esses 3 são cada uma pessoa distinta, né? Não são 2 pessoas, não é uma pessoa, são 3 pessoas formando um Deus. Essa é a ideia comumente popular. Porém, o nosso propósito aqui é mostrar, e já de antemão falar para você, que na Bíblia existe um Deus, sim, e esse Deus, ele é uma pessoa, e que esse Deus, ele tem um filho, ok? E que o Espírito de Deus, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É isso que nós queremos mostrar, né, dentro da palavra de Deus. E o meu desejo é que Deus esteja com você para que possa compreender essa mensagem. Nós vamos abrir, né, Jason, a palavra de Deus. Sim. E vamos começar analisando aqui alguns textos. Por exemplo, algumas pessoas acreditam que Deus, por ser um ser supremo, criador do universo, nós não temos condições de conhecermos a Deus. Né? Ou seja, alguém poderia dizer assim, olha, eu como ser humano, eu não tenho nem o direito de querer conhecer a Deus, de conhecer, por exemplo, a essência de Deus, de saber quem Ele é. Certo. E por esta forma de crença é que leva as pessoas a acreditarem em um Deus que na verdade é contrário ao que a Bíblia diz, né? Mas a palavra permite. Correto. É o que eu quero ler. Eu quero ler 2 textos aqui para os nossos amigos, que realmente, já que vai mostrar exatamente isso, que nós podemos sim, Deus permite ser conhecido pelo homem. Veja bem, amigo, Romanos no capítulo 1, verso 19 e o verso 20, porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta,
porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão escritas, para que eles fiquem inexcusáveis. Veja aqui, Jason, Paulo, ele aqui fala que nós podemos conhecer Deus, entende? E o ser humano, através desse conhecimento, depois, um dia no futuro, ele não vai ter desculpa de dizer assim, eu não conhecia Deus e nem a sua vontade. E o interessante é que fala que o texto diz que pode conhecer a Deus de forma clara. De forma clara. Ou seja, não tem dificuldades. Eu lembro que lá no livro de Mateus, Jesus certa vez falou assim, olha, os mistérios de Deus são revelados aos pequeninos. Sim, e tem um outro texto, já, isso aqui em Oséias, no capítulo 6, e o verso 3, que ele diz assim, olha, conheçam e prossigam em conhecer ao Senhor, e a sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serode, como rega a terra. Entende? Então veja bem, aqui a ideia, né? O pensamento do profeta é, olha, vocês precisam conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Inclusive nós já falamos disso em outros programas sobre o conhecimento de Deus. Foi o nosso segundo programa, o segundo, né? Então nós temos que ter isto em mente. Deus, ele quer ser conhecido. E para você ver, tanto é isto verdade, já isso que quando Deus envia Jesus Cristo, entende? Ele envia exatamente para que ele possa revelar o Pai. Certo. Entende? Então, amigo, nós não temos problema em conhecer a Deus. Nós precisamos sim termos interesse e vontade, e aí sim, já isso, dedicação, tempo para o conhecimento do Eterno. É isso que nós precisamos fazer. Certo. Antes, porém, de entrarmos mais profundamente na Bíblia, gostaríamos de apresentar um pouco da história, né? Isso desde o tempo de Israel e até nos nossos dias, sobre o que os outros povos, além do povo judeu, além do povo de Israel, adoravam. Que deuses que eles adoravam, o que eles adoravam, né? Eu gostaria que você viajasse comigo agora um pouquinho na retrospectiva para ver que tipo de adoração, que tipo de deuses, né, que eram adorados aí, que eram reverenciados pelas nações vizinhas do povo de Deus, o povo de Israel. O triângulo, como símbolo da Trindade e das realidades espirituais, sempre foi usado nas antigas civilizações vizinhas do povo de Israel, que era o povo de Deus, que Deus havia escolhido como sua propriedade particular. Por todo o mundo antigo, os povos pagãos de todos os tempos adoravam as suas trindades, desde a trindade da Suméria, como você pode observar aí na tela. Também a trindade do Antigo Egito, que é representado por Horus, Osíris e Ísis. Já na Babilônia, na famosa Babilônia, com sua trindade, como você pode ver aí também, a adoração de deuses pagãos agrupados em três ou tríades era muito comum na antiguidade antes de Cristo. Esta influência de um Deus triuno era também prevalecente na Pérsia e também na conhecida trindade grega, que era formada por Zeus, Poseidon e Adonis, ou Adonis, como queira. Também na Fenícia e em Roma, pelo Deus Trino, que era constituído por Júpiter, Netuno e Plutão. O Deus Trino dos hinduístas é Brahma, Vishnu e Shiva. Essas formas trinitarianas sempre existiram, tanto antes bem como depois de Cristo. Ainda na Índia, no budismo, Noruega, França, Alemanha e ainda outros países e regiões do mundo, apresenta-se a conhecida Trindade. E após a morte dos apóstolos de Cristo, essa crença da Trindade e outras crenças pagãs passaram a invadir o cristianismo. Então você percebe que o povo de Israel, eles sempre creram em um Deus único. Eles nunca creram em um Deus dual
ou trino, ou mais que isso. Ele só tinha um Deus, um e mais nada. Já os seus vizinhos, eles tinham aí, a maioria deles tinha os seus deuses, muitos deuses na verdade, né? Mas a maioria deles tinham uma trindade, e eles adoravam essa trindade. O povo de Israel muitas vezes se afastava dos caminhos de Deus e participava, né, desse paganismo, dessas adorações a ídolos, e você pode observar na Bíblia que Deus os castigava e trazendo-os de volta para a adoração verdadeira. Então isso aí é um pouco da retrospectiva, né, que é muito importante a gente observar isso aí. O povo de Israel adorava um único Deus, sempre, em toda a história, né? Deus chamou Abraão de um povo pagão para ser um adorador do Deus único. Aí ele teve seu filho Isaac, depois Jacó, e Jacó teve 12 filhos e uma filha também, e depois, né, se ramificou, mas sempre tiveram um único Deus, até Jesus Cristo vir, e depois de Cristo também eles continuaram adorando um, e sempre os vizinhos pagãos, os países vizinhos, né, que tinham ali suas fronteiras com Israel, eles adoravam o Deus Trino e outros mais. Sérgio. Jason, no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, o verso 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, tá? Os teólogos, eles dizem o seguinte, que aqui, esse texto, ele tem uma unidade composta, ou seja, esse único aqui, na verdade é 3. O que você poderia falar para nos ajudar a entender este texto? Porque eu tenho certeza que as pessoas que acreditam em uma trindade e que estão nos assistindo, elas estão curiosas até para saber o porquê desse texto ser composto em 3 e não em uma única pessoa. Sim, Sérgio. Infelizmente nós temos que perder aí 1 ou 2 minutos para explicar isso, né? Por que perder? Porque a palavra de Deus, como você leu, Sérgio, esse aqui na verdade é o Shema de Israel. Qual que é o verso áureo da Bíblia, Sérgio? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o verso áureo da Bíblia para os cristãos. Já para o povo de Israel, o Shema, ou verso áureo, era exatamente Deuteronômio 6, verso 4 que você leu. Era o verso áureo, e nesse verso áureo falava que Deus só é um. Só é um. E por que é que as pessoas, os teólogos e muitos outros cientistas bíblicos, né, se esforçam tanto em dizer que esse verso não está querendo dizer o que ele está dizendo? Agora eu tenho que perder 1 ou 2 minutos aqui para explicar isso, Sérgio, mas nós vamos tentar de uma forma bem objetiva fazer isso, né, para nós podermos explicar outros versos bíblicos claros, porque nós queremos um claro assim diz o Senhor. Então aqui o verso diz o seguinte: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um. Aí vem os teólogos e dizem, não, mas esse um aí, ele é plural. E esse um lá de Deuteronômios, capítulo 6, verso 4, eu concordo com os teólogos que é plural. Porém, nós temos que entender que ele pode ser plural, mas ele também pode ser singular. Ele não é unicamente plural, ele não tem que ser obrigatoriamente plural. Ele pode ser plural e pode ser singular. Por exemplo, Sérgio, se eu falar para você, olha, um quarteto está cantando lindamente na igreja aqui na frente, o que você entende? Que são 4 pessoas. E é um plural, é 4 pessoas. Eu estou falando de um quarteto, mas são 4 pessoas. Então, viu, Jair? Quer dizer que, pelo que eu estou entendendo aí, vai depender do contexto. Exatamente, do contexto. Ou seja, a minha conversa com você é que tem um quarteto aqui na frente, na igreja da frente cantando, né? Que um quarteto são 4. Agora, se eu falar, eu tenho uma moeda no meu bolso, daí é uma única, né? Exatamente. Então, você percebe que a palavra um, nosso amigo, no português, um, ele quer dizer um e ele quer dizer mais que um, 4, 10, 30, né? No
hebraico, no aramaico, é a mesma coisa. Depende exatamente do contexto. Por exemplo, se você for lá no livro de Gênesis capítulo 2, no verso 24, fala assim, ó, portanto deixará o homem o seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma carne. E aqui, uma é errad. A palavra hebraica, errad, também. Só que aqui, esse uma, o contexto está dizendo o quê? São duas pessoas, um homem e uma mulher. Então você subentende automaticamente que são duas pessoas, formando aí um propósito, né? Uma pessoa, uma só carne. Agora, se você for lá no livro de Gênesis, capítulo 22, por exemplo, no verso 2, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Aqui nós temos a palavra único, mais uma vez, só que aqui a palavra único é Yahid. E os teólogos dizem que esse Yahid aqui é o único absoluto, ou seja, não pode ser dois. Agora, leia comigo o contexto aqui. Quantos filhos Abraão já tinha nessa época? Ele já tinha pelo menos um, né? Isaac já era o segundo. Isaac já era o segundo. E essa aqui é uma referência ao único filho dele, que é Isaac. Mas ele já tinha dois. Então, na verdade, amigo, resumindo aqui, Errad, ou seja, o um, ele é quantitativo. Ou seja, ele pode ser um. 2, ele pode ser composto, como nossos amigos aí, teólogos dizem, ele pode ser 2, 3, até 10, 15. E o Yahid, ele não é absoluto, ele é qualitativo, porque aqui é exatamente isso que Deus está falando. Olha, Abraão, o teu único filho, ou seja, é aquele que é mais importante para você, é qualidade. Não é a quantidade aqui, não é absoluto, porque se fosse absoluto, aqui não teria, né? Não teria essa palavra aqui. A gente poderia usar muitos outros exemplos ainda, mas nós não queremos nos focar muito nessa questão de fora da linguagem portuguesa, né? Hebraico, aramaico, essas coisas, porque nós temos muitas outras coisas mais importantes para falar, né? Mas Deus aqui está dizendo que é um. E é isso que importa, Sérgio. Ou seja, resumindo, o verso aqui está chamando a atenção para um único Deus. Exatamente. Não é para três. Por exemplo, para concluir esse raciocínio, eu convido você para abrir o livro de Êxodo, capítulo 20, no verso 2, e leia comigo. Não terás outros deuses diante de mim. Amigo, esse é o primeiro mandamento. E eu nunca vi nenhum teólogo falar que esse mim aqui é plural. Porque não é. O mim aqui é Deus falando mim, ou seja, é singular no mais possível e absoluto ângulo, né? Mas eu gostaria que você lesse comigo também no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, para ver como é importante esse aspecto aqui, como Deus deixa claro na sua palavra o que o povo de Deus acreditava, tanto antes de Cristo como depois de Cristo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aqui, para mim, é muito claro isso aqui. E deveria ser para todo bom leitor. Há um só Deus e um só mediador, o Filho de Deus, entre Cristo e o homem, né? Tá, esse texto, Jair, ele é muito claro. Como você entendeu, Sim. Eu também entendo, eu acredito que o amigo também entende isso. Mas a pergunta é o seguinte: por que então que dentro do cristianismo se adora uma trindade? Se a Bíblia não nos dá margem para isso? Muito bem, Sérgio. Nós vamos tentar explicar isso aqui de uma forma objetiva, mas precisamos um pouquinho de história também. A igreja cristã, ela não adorava uma trindade. Não tem como provar isso na Bíblia. Isso não existe. É impossível, né? A não ser que você pegue alguns textos, como muitos fazem, né? E torcem e quase tiram sangue desses textos para conseguir falar, né? Alguma coisa. Mas a Bíblia não fala. O cristianismo não aceita um Deus trino, ele aceita um Deus único. A verdade é essa.
Porém, a igreja cristã, após a morte dos últimos apóstolos, depois do ano 100, no começo do segundo século, no ano 200 e pouco, do ano 300 e pouco, o que aconteceu? O cristianismo, né, que veio dos judeus, né, eles começou a levar esse evangelho de Cristo salvando o mundo inteiro, para todas as nações circunvizinhas, todos os países ali. Paulo foi por tantos e tantos, né, dezenas de países. Paulo visitou levando esse evangelho, e lá no livro de Atos diz que esse evangelho foi levado ao mundo inteiro. Porém, depois que os apóstolos, né, aqueles que receberam face a face o evangelho para ser retransmitido, eles morreram. Então o paganismo e o cristianismo começaram a fundir-se, porque o paganismo percebeu que o cristianismo era tão forte, mas o paganismo não queria se dar por vencido. Então o que aconteceu? O cristianismo, por exemplo, ele trouxe, né, como nós já pregamos, né, já mencionamos aqui, o sábado, e o paganismo trouxe o domingo. O cristianismo trouxe o Deus único, né, o Pai, o Filho, e também trouxe o poder do Espírito Santo, né? E a Trindade veio do paganismo. Então eles apenas trouxeram os deuses do paganismo e colocaram os nomes do cristianismo. Então houve um negócio chamado sincretismo religioso, uma união, uma fusão dessas duas grandes potências mundiais, o cristianismo e o paganismo. Então houve isso que aconteceu. Por isso, Sérgio, hoje os cristãos, em modo geral, eles observam a Trindade, porque não é só a Trindade, existem dezenas e dezenas de doutrinas pagãs que foram introduzidas dentro do cristianismo e que hoje é adotado pelo cristianismo. Houve a reforma no ano 1500, né? Porém, essa reforma foi parcial. Houve uma reforma um pouco mais tarde, mas também continuou parcial. Então essa reforma, até os últimos dias, ela precisa continuar, né? Então é por isso, Sérgio, que a Trindade hoje é observada por tantos. Porque a igreja apostólica, que deu uma sequência e se tornou a igreja católica, no seu poder, ela tinha toda essa autoridade política e religiosa, e então ela mandava em todo o mundo praticamente, né? E influenciava todo mundo com as suas doutrinas. Infelizmente, a doutrina principal, as doutrinas principais eram as doutrinas do paganismo, né? Que influenciou o mundo inteiro. Viu, Jason? E a Bíblia diz, exatamente a Bíblia, vamos dizer assim, ela apoia esta ideia, o que você acaba de relatar, quando, por exemplo, no livro de Atos, no capítulo 20, o verso 29 e o verso 30, já há aqui uma preocupação, viu, amigo? Já há uma preocupação de Paulo quanto a isto que iria acontecer. E ele diz assim, olha, porque eu sei, isto é, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Olha, era uma profecia do que iria acontecer, né? Você veja, Jason, Paulo, provavelmente no ano 68, por ali, foi o ano da sua morte. E ele falou assim, olha, depois da minha partida, ele estava dizendo assim, depois da minha morte, vai entrar pessoas no meio de vós, exatamente com esta ideia. Porque até então Paulo combatia ferozmente contra essas doutrinas. Sim. Mas após a sua morte ele não teria mais como combater. Agora ele alerta a igreja quanto a isto. Sim. Pedro, no livro de 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 e verso 2, também fala sobre isso. Olha só o que Pedro fala. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Então aqui Pedro, né, nesse caso está dizendo que surgiriam pessoas que blasfemariam e fariam o caminho da verdade se tornar em nada, né? Já outra confirmação de Paulo.
Olha, amigo, o que Paulo diz aqui. Agora, 2 Tessalonicenses, já no capítulo 2 e o verso 7. Ele diz assim, olha, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Sim. Percebe que Paulo disse assim, olha, aqui atrás ele falou assim, ó, depois da minha partida, vai surgir pessoas com ideias diferentes, sim, com doutrinas diferentes. E agora aqui ele fala assim, olha, se você for observar bem, hoje em nossos dias já existem pessoas assim. Uhum. E ele chama de o mistério da injustiça. Uhum. Né? Então percebe que a coisa foi assim, disseminando esta ideia muito rápido, né? Imperceptivelmente as doutrinas pagãs entraram, né, através de homens dentro da igreja pura que Cristo tinha deixado. Porém, observe, amigo, qual que era a crença do povo de Israel, qual que era a crença de Paulo, dos apóstolos, dos cristãos. Olha só, o livro de 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6, vamos deixar esse texto para você analisar aqui. Diz assim, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então, olhem só, o povo de Israel tinha uma crença, os apóstolos tinham uma crença. Aqui no verso, um pouco acima, no verso 5, né, desse mesmo capítulo aqui, fala que há muitos senhores, há muitos deuses, só que Paulo fala assim, só que para nós quem? Os cristãos. Os cristãos, né? O povo de Deus, para nós, o que tinha? Um único Deus. Um único Deus, vírgula, quem? O Pai. O Pai de Jesus Cristo. É o único Deus verdadeiro, né? Então, percebe que eles tinham o Pai de Cristo como o único Deus verdadeiro, né? E Jesus Cristo, o único Senhor, né? É o único Senhor, o único Deus e o único Senhor. Então, isso está muito claro nas Sagradas Escrituras. Paulo, né, diz isso que de forma clara, e nós iremos ainda mostrar para vocês de forma muito clara muitos e muitos outros textos, né, onde nós não vamos precisar torcer eles para dizer o que nós queremos dizer. Nós não precisamos fazer isso, nós deixamos que a palavra diga de forma bem límpida, porque o nosso compromisso, sempre dizemos, é com a palavra, não é com a filosofia. É com a Bíblia, né? Sim. Então veja bem, Paulo, aqui eu entendo já que nesse texto ele diz assim, olha, resumindo o assunto, a nossa crença é esta. Sim. Nós temos um Deus, entende? E ele tem um filho, o seu filho é Jesus, este veio para morrer, para nos resgatar, e esta é a nossa crença, um único Deus e um único Senhor, que é Jesus Cristo. E exatamente. Eu diria assim, eu diria já isso para os amigos que nos assistem, que esta é a nossa crença também. Sim, é o que nós Esta queremos. é a nossa crença, porque nós temos a crença bíblica. Sim, exatamente. Né? E essa deve ser a crença de quem quer herdar a vida eterna, São João 17:3. Exatamente. Né? Convido você, amigo, para orar comigo nesse momento. Querido Pai Celestial, nosso único Deus verdadeiro, nós te agradecemos porque a Tua palavra ela é simples, mas direta. Obrigado, Senhor, porque enviaste Teu Filho para morrer por nós aqui na terra. Obrigado porque envias o Teu Espírito para nos consolar. Envias o Teu Espírito para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Te agradecemos por todas as bênçãos em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.